Domingo, primeiro dia da semana, dia 11 de março de 2018, e nós estamos aqui com um misto de alegria e um pouco de tristeza. Alegria porque Deus está presente, estamos aqui na presença de Deus. E tristeza porque nós estamos perdendo o Ariel. Estamos perdendo o Ariel, mas o Senhor vai ganhar o Ariel, quer dizer, já ganhou há muito tempo, lá no sul. Ele vai pastorear em Sertanópolis, uma igreja bonita, uma igreja antiga. Já tem um retrato. Ontem eu tive a oportunidade de conversar um tempão com o pastor Antônio, é o pastor de lá, que está passando o pastoreio. Eu até falei com ele: pastor, eu já até paguei a hospedagem e não vou poder ir. Não vou poder ir. E aí ele falou: não, mas quando você quiser vir aqui, você não precisa pagar hospedagem. Nós temos uma casa de obreiros aqui em frente a um lago muito bonito. E você pode vir para cá descansar e tudo. Eu falei: no momento apropriado nós estaremos aí. Pois bem, nós já utilizamos um texto para a abertura deste culto. E a partir desse momento os irmãos não precisam mais ficar em pé, porque o texto é para pretexto de pregação. Então abra suas Bíblias junto comigo em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Quando a gente fala de Gênesis, todo mundo logo começa a pensar: bom, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É uma verdade, é o primeiro livro da Bíblia. Só que essa palavra, ela não pertence ao nosso vernáculo da língua portuguesa. Porque Gênesis, ela é traduzido assim, de duas verdades interessantes. O princípio do nada. Ou seja, eu faço este móvel aqui, principiei com algum tipo de material. Essa mesa aí foi uma árvore, se transformou numa mesa e tudo mais. Mas quando se fala de Gênesis, é princípio do nada. Deus construiu tudo do nada. Então é Bereshit Bará. Ele principiou, ele começou tudo do nada. E o texto no capítulo 3 de Gênesis, versos de 1 a 5, diz: eu vou ler uma versão agora, uma versão totalmente moderna. Porque na versão bem conservadora fala serpente, e aqui vai falar cobra. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, vocês podem até dizer, quando eu vou falar o nome do tema, acho que a maioria de vocês já sabe, eu compartilhei lá na internet: o corpo de homem, cabeça de hidra. Hidra é uma medusa. Hidra, na mitologia grega, era a cabeça de um ser que tinha cobras. E no meio daquelas muitas cobras, havia uma com um veneno mortal. Então, da cabeça daquele ser, saíam aquelas cobras. E uma delas era muito venenosa. E nós vamos orar para ver o que Deus quer nos falar. Eu quero adiantar, irmãos, que nessa mensagem não tem recado para ninguém. Essa mensagem é para mim, é para você, é para quem está aí através dos aplicativos de internet, vai receber essa mensagem, vai analisar e vai absorver o que for bom para você, aquilo que você aceitar. Irmãos, não é para outro motivo, é para a glória do Senhor. Então, se você que está aí pela internet precisar de oração, você pode orar. Se você tiver
condição de fechar os olhos, bem, mas se não tiver, não feche. Pai querido, nós te agradecemos este momento renovado que temos de uma vez mais falarmos contigo. Fale, Senhor Deus, para as nossas vidas. Nós dependemos da tua ajuda, da tua graça. Se queres, Senhor, usar este vaso de barro, faça isto, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos na dependência de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Queridos, esse texto que acabamos de ler, entre muitas verdades que nele contém, ele nos esclarece sobre um princípio de livre-arbítrio. Muita gente não entende o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é ter liberdade de agir para bem ou para o mal. Você tem liberdade de agir. Então, esse livre-arbítrio aqui fala de escolhas. Adão poderia comer de todas as árvores, menos de uma. Agora vamos analisar. Se ele pudesse comer de todas elas esmagadoramente, bom, posso comer de todas. Então qual a escolha que ele tinha? Apenas escolher aquela fruta que lhe desse maior sabor. Só isso. Mas ele não tinha muita escolha. Por quê? Quando você pode tudo, é como você lê um livro e sai sublinhando tudo. O que você destacou? Se você sublinhou todas as palavras, não houve destaque. Mas se numa leitura você destaca alguma coisa, houve um destaque. Então Deus colocou indelével uma árvore que ele não podia comer. E com isso ele tinha um poder da escolha. Bom, fazendo assim, eu não vou comer daquela árvore para agradar o meu Deus. Ou sistematicamente vou comer desagradando. Ou então eu não como daquela árvore, como de todas as outras, mas daquela especificamente eu não vou comer, porque deliberadamente eu tomei uma posição de agradar o Senhor, de não entrar na contramão. Então Adão poderia escolher comer da fruta solapando a vontade de Deus, comer daquela fruta que estava no meio do jardim, ou não comer obedecendo à vontade de Deus. Ou eu como desobedecendo, ou eu não como obedecendo. Entre comer ou não comer, fica evidente ali a livre escolha. Irmãos, que coisa boa é que Deus não nos fez como robô. Nós temos liberdade, eu pego e faço o que eu quero. Agora, quando eu tenho uma liberdade orientada pelo Senhor, você deve fazer isso, menos aquilo. É como um pai e uma mãe que orientam seus filhos para não fazer isso ou não fazer aquilo. Então, isso é chamado de livre-arbítrio. Coisa linda, eu tenho a liberdade. E a Bíblia fala sobre um ser que ele é antagônico à vontade de Deus e à nossa vontade. Por quê? Porque ele não tem mais jeito. O nome dele é anjo de luz. Olha só que nome bonito. Que traduzindo é Lúcifer. Lúcifer. A sua origem, o seu destino é o lago de fogo, sem dúvida nenhuma. Ele já foi julgado e condenado. Não consta nenhum texto da Bíblia que ele vai ser julgado. Não consta. Ele já está julgado, já está condenado. E ele é, irmãos, ele é o oriundo do pecado original. Vamos lá, pecado original. O que é pecado original? É onde começou o pecado. E alguém pode pensar que o pecado original começou na terra? Não, o pecado original se deu no céu. Quando houve uma rebelião, e o pecado então teve o começo no céu. E depois contaminou a terra quando Lúcifer foi expulso do céu. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com estas coisas. Olha só, corpo de homem, cabeça de hidra, né, uma medusa. Nós precisamos ter cuidado para que em nós não tenha veneno na nossa cabeça. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, cuidado com as nossas atitudes. Nós precisamos ter atitudes de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então o pecado entrou na família humana através do pecado no céu, pecado original, e através da primeira sessão mediúnica. Vocês sabem o que é a sessão mediúnica? Os médios, eles são chamados cavalos. É o cavalo do diabo. Que as pessoas
deixa que o inimigo entre na sua vida para o diabo usar o seu corpo como ele é um médium. O que aconteceu? Essa primeira sessão mediúnica aconteceu no Jardim do Éden, quando o diabo se transfigurou numa serpente. Irmãos, não é conhecido até hoje nenhum animal que fala. Vocês podem dizer assim, pastor, mas o papagaio fala. O papagaio não fala, sabe por quê? A fala, ela tem que ser proveniente do poder do pensamento. Fale comigo, a fala é proveniente do poder do pensamento. Então, o papagaio não tem pensamento, ele não tem o crânio cinzento com os... Sabe, ele não tem essa configuração do homem que pode falar como fruto do seu pensamento. Quando a gente fala rápido, pensa rápido para falar rápido. Agora, tem pessoas que infelizmente falam sem pensar, e quando a pessoa fala sem pensar, ela se torna um papagaio na mão do diabo. E o pecado então entra na terra através dessa sessão mediúnica. Quando a cobra diz, foi assim que Deus te falou? Olha, colocando uma dúvida. Você chegar, Adelso, olha, o Alessandro falou assim contigo, foi? Aí o Adelso vai pensar, tem coisa aí. Como é que o pastor está falando assim comigo? Foi assim que o Adelso, foi assim que o Alessandro te falou? E sabe de perto, aí deixa uma dúvida. Deixa uma dúvida. Aí o Adelso vai ficar pensando assim, tem angu nesse caroço, ou tem caroço nesse angu. Foi assim que Deus te falou? Trouxe dúvida. Aí ela vai e diz o seguinte, olha, não é nada disso. Ele não quer que você coma, porque se você comer vai ser igual a ele. Você vai ter poderes, teus olhos vão se abrir. Irmãos, o pecado é como um corpo com cabeça de hidra. Ele apresenta diferentes fases. E a serpente não quis dizer, você vai ter conhecimento do bem sem poder de fazer o bem. Vai ter conhecimento do mal sem ter poder de se desviar do mal. O que adianta ter conhecimento do mal e não ter poder para se desviar? O que adianta ter conhecimento do bem se você não tem poder para fazer o bem? Então, o pecado, ele tem algumas fases. A primeira fase é a fase do ato em si. Em 1 João, no capítulo 3, verso 4, temos uma definição do pecado como um ato. Um ato, diz assim, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Fale comigo, pecado é o mesmo que iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Fale comigo. O pecado é iniquidade. Então, o pecado é uma transgressão. Eu estava na Europa e o pastor lá me emprestou um carro e eu fui até a Espanha. Foi de Portugal para a Espanha. Fui dirigindo. E eu achei que eu tinha recebido alguma multa, porque lá também tem câmaras e tudo mais. E quando eu voltei da viagem que eu fiz, foi na Espanha, falei, pastor, eu acho que o senhor deve entrar em contato comigo se aparecer aí alguma multa. Ele falou, transgredistes? Transgredistes? Isso é uma transgressão, fazer multa. Transgredistes? Para nós aqui é a coisa mais normal que tem, fazer multa. Mas para os europeus é uma transgressão. Eles obedecem rigorosamente à sinalização. Você na Alemanha anda com um carro a 300 por hora, um BMW, por exemplo, V8, aquilo vai a 340 por hora. E pode andar 340 por hora, mas aonde está escrito 80, é ali que eles vão passar, é 80 e acabou. Então, se houver uma transgressão, você vai pagar, e não somente isso, fica mal visto. Então, o pecado como um ato é uma transgressão, e o pecado como estado. O ato é uma transgressão, e como estado, o pecado vai mais fundo do que um ato de transgressão. Fale comigo, o pecado vai mais fundo do que um ato de transgressão. E aí, irmãos, é que entra o maior perigo. Os nossos atos são expressões do nosso ser interior. Olha só. Os nossos atos são expressões de coisa que está lá dentro.
Olha, ninguém cheira cocaína sem saber que está cheirando cocaína. Ninguém fuma maconha sem saber. Isso é uma coisa interna, ele faz sabendo. Sabendo. A pecaminosidade íntima, coisa que está lá dentro, e de repente exteriorizada, de forma a trazer muitos desastres. Não é assim? O homem, ele é pecaminoso na conduta quando ele existe num estado pecaminoso. Ou seja, quando ele é um pecado ambulante, não é apenas um ato isolado. Ele é um pecado ambulante. Dentro dele vive a transgressão. Dentro dele vive o desejo de pecar. Vive a vontade de pecar. Está lá dentro. Está instalado dentro do seu ser. Na vontade. E ele exterioriza como um ato, mas é uma coisa que está lá dentro. Terrível. E traz grande prejuízo. Sabe o que é isso? O homem, quando ele é pecaminoso na conduta, é falta de alinhamento com a vontade de Deus. Falta de não alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Esse alinhamento vem do coração. Interessante, queridos irmãos. Quando se fala de alinhamento no mundo do automóvel, é que as rodas da frente, elas precisam estarem ordenadas de tal maneira, eles chamam alinhadas de tal maneira, um carro igual ao Fiat, por exemplo, ele parado, ele tem meio grau na frente, fechado assim, ó, fechado. Com uma tração dianteira, quando você engrena a marcha, ele abre para ficar 0 grau, assim. Mas se ele já estiver parado 0 grau, quando ele arrancar, ele vai abrir 1 grau aberto, aí vai comer os pneus. Então o alinhamento fala de cambagem, que é a inclinação do eixo, a convergência, que são esse alinhamento da convergência. Quando a minha convergência, quando eu não estou alinhado com Deus, na vontade dEle, no centro dEle, então entra coisa ruim que está dentro de nós. O pecado tanto pode consistir de pecado de omissão, em fazer o que é justo, é pecado de omissão, você omite, como de comissão, de fazer o que é errado. Então omissão é quando eu omito, e comissão é quando eu deixo de fazer o que é certo. Quando eu pego o Tiago no capítulo 4, verso 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando. Ele sabe que deve fazer, mas não faz. Aí esse pecado não é de omissão, é de comissão. Ele sabe, mas não faz. Então o mal se atribui primeiro a pensamentos. Nós precisamos limpar o nosso pensamento. O que está lá dentro? Do pensamento vai comandar tudo. Aquilo que eu penso eu vou falar, aquilo que eu penso eu posso guardar, aquilo que eu penso pode me fazer agir de uma forma e de outra. E isso aqui é chamado de pecado explícito. Quando eu passo do pensamento para a ação errada, para a atitude errada. Como eu já disse, ninguém vai cheirar cocaína sem saber, irmãos. A pessoa já parte dali. Eu penso que alguém, quando quer cheirar cocaína, ele diz assim: vou cheirar cocaína. Até chegar lá na boca, ou não sei como é que, não sei como é que funciona isso, ou alguém que vende, sei lá, e possa até ter o delivery da cocaína, hein? Por telefone, chama e vem na sua própria porta. Tem isso também. Vem de táxi, vem de Uber, vem de motocicleta, vem, esse troço vem na tua mão. Mas você não vai assim, de repente, pegou o telefone, chamou e comprou. Não é assim não. Você vai pensar: bom, eu tenho dinheiro, quanto custa o bagulho? Quanto custa o bagulho? Agora, onde é que está o negócio? Eu vou comprar esse negócio, eu vou comprar. Olha, a mente já está fechada. O coração está fechado. Aí o pecado, como princípio, gera uma rebelião contra Deus. Recusa de se fazer a vontade de Deus, e esse é o princípio do pecado. E o pecado como estado é a perda da semelhança de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos feitos à semelhança.
E imagine quando eu falei corpo de homem, cabeça de hidra, pense numa coisa. Eu perdi a semelhança com o Todo-Poderoso. Eu perdi. Como é que eu fico quando eu perco essa semelhança? Hein? Como é que eu fico? Você não tem mais semelhança com Deus. Você não está mais alinhado, o teu coração não está mais alinhado com Deus. Como é que fica isso? Irmãos, o homem apodrece. Cabeça de hidra é pouca coisa, pensando quando o homem perde a semelhança com Deus. Ele deixa de ser filho de Deus, ele deixa de ser herdeiro de Deus, ele deixa de conviver junto com os santos, ele não se dá mais com os santos, porque ele tem uma cabeça peçonhenta, ele é veneno puro, é veneno mortal, é peçonhento, ele perdeu a graça de Deus. Quando o homem perde essa semelhança, ele vira figurativamente uma hidra, uma medusa. Ele fica muito feio, ele fica muito mal. A sua cabeça fica cheia de veneno mortal. O pecado é um princípio de oposição a Deus. Irmãos, eu gostaria que houvesse um conceito aqui. Vamos lá, o pecado é um princípio de oposição a Deus. Você se opõe a Deus, não está mais alinhado com Ele. Vamos repetir? O pecado é um princípio de oposição a Deus. É um ato de transgressão da lei de Deus. Eu estou transgredindo. Irmãos, não tem jeito, tem um pardal ali que é 80. Você passa 90, vai pagar multa. Não tem jeito. Por quê? Para o Estado, isso é uma transgressão. E eu creio que o legislador que fez essa lei, ele pensa no seguinte: bom, esse lugar aqui não comporta 90. Aqui comporta 80. Eu sei que a gente não gosta. O carro anda mais rápido. Mas aí você passa 90, está na transgressão. Eu botei lá no meu carro um instrumento lá que me mostra 1.200 metros pardal. Para mim poder, senão daqui a pouco eu vou pagar multa, só multa, só multa, só multa. Mas na verdade nós precisamos andar com atenção. E o pecado pode ser escrito como uma árvore de vontade própria, ou uma árvore que tem vontade própria. Analise isso comigo em nome de Jesus. Isso é uma ilustração, porque não existe isso. A árvore é um ser inanimado. Fale comigo, a árvore é um ser inanimado. Será que ela sente dor? Ih, caramba, estraguei o negócio aqui. Ih, estraguei mesmo. Agora a massa vai me pegar aqui. Pô. Olha, estraguei o negócio aqui, me estraguei mesmo. Massa, depois você conserta isso aqui para mim, viu? Será que ela sentiu dor? Eu acho que não, porque o machado na raiz da árvore, ela não faz ai, ui, não faz. Agora, vamos imaginar uma árvore com vontade própria. Vamos imaginar isso? Olha, Márcia, desculpe, olha, caiu o negócio aqui, caiu aqui. Depois você vê isso aqui, ó, conserte esse negócio aqui. Desculpe. Uma árvore que tem vontade, ela tem duas raízes mestras. E aí, uma é um não. Uma árvore chama-se não. Não para Deus e seus mandamentos. Essa árvore tem uma raiz mestra que diz não para Deus e para os seus mandamentos. E a outra é um sim para o eu e o interesse do eu. Um diz não para Deus e seus mandamentos, e a outra diz sim para o eu. Qual das duas é boa aí? Hein? Qual das duas é boa? Pode me responder? Hein? Vou repetir. Ela tem duas raízes mestras. E uma é um não para Deus e seus mandamentos. E a outra é um sim para o eu e interesses do eu. Qual que é a boa aí? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Eu digo não para Deus e digo sim para o euzinho aqui. Então, a outra é um sim para o eu.
essa é tão ruim quanto a outra, meu irmão. Então esta árvore é capaz de dar qualquer espécie de fruto na lista dos pecados. Fale comigo, ela pode produzir todos os pecados elencados no dicionário. Por quê? Porque ela diz não para Deus e diz sim para o eu. Então vamos lá. Egoísmo. Egoísmo está sempre manifesto no pecado. Fale comigo, todo pecado é fruto do egoísmo. Irmãos, eu quero desafiar vocês nesta noite, você pela internet, me mostre um pecado que não seja fruto do egoísmo. Só um só. Um pecado que não seja fruto do egoísmo. Me fale um, em nome de Jesus. Não importa a forma que o pecado tome, sempre terá o egoísmo como a raiz principal. Então veja, por exemplo, a cabeça do homem sendo uma hidra. O pecado pode tornar muitas formas. Irmãos, uma pessoa que perdeu a referência, ele vira uma hidra. É como um veneno peçonhento. A avareza, olha só aí, ó, a avareza. O que é a avareza se não é, irmãos, o egoísmo? Orgulho. Orgulho é egoísmo. Veja, por exemplo, a vaidade. A vaidade, tudo é vaidade. Sabia que tudo é vaidade? E tem vaidade desmedida e vaidade que não é. Olha só, quando eu coloquei esse anel, isso é um fruto de vaidade. Essa minha pulseira aqui é fruto de vaidade. Esse relógio todo assim parecendo ouro, embora não seja, mas ele parece ouro. Agora, imagina que eu saio de dentro de um carro bonito com um relógio desse, todo mundo vai pensar assim, bom, esse é um relógio de R$4.000. Eu não sei porque eu ganhei, não sei quanto é que foi, mas eu gosto muito desse relógio. Está aqui no meu braço, só tiro para dormir e tomar banho, embora ele seja a prova d'água. Então, vaidade, ambição. Ambição é fruto de egoísmo, irmãos. Pode ter a certeza que a ambição é fruto de egoísmo. Sensualidade é fruto do quê? Do egoísmo. Ciúme. O que é ciúme, irmãos? Ciúme é fruto do egoísmo. Eu já falei aqui que o ciúme sem evidência de infidelidade, ele é bobeira pura. Quem tem ciúme é porque viu alguma coisa errada e ficou desconfiado. O pecado, ele pode até buscar a verdade, sabia disso? Nós não queremos aqui exagerar, mas sem por fins interesseiros e egoísticos, nós vamos sim buscar a verdade, mas com finalidade egoística e interesseira. O pecado é como o egoísmo de 4 fases. 4 fases. Primeiro, vontade própria. Será que é errado ter vontade própria? Claro que não. Vontade própria em contraponto com a submissão à vontade de Deus. O que vai prevalecer é a vontade própria. Ambição, propriamente dito, em vez de benevolência, não tem misericórdia. Irmãos, hoje é o fulano, amanhã é você. Justiça própria em vez de humildade, observância das leis. Autossuficiência em vez de fé, em vez de dependência. E a Bíblia vai dizer o seguinte: homens serão amantes de si mesmos. Olha só o que é isso. Amantes das riquezas antes de amantes de Deus. Fale comigo, justiça sem misericórdia é tirania. Vamos repetir? Justiça sem misericórdia é tirania. Nós devemos fazer justiça, mas sempre ter misericórdia. Então a essência da lei bíblica é amar a Deus e aos outros como a ti mesmo. Quando eu amo as pessoas como a mim mesmo, por exemplo, eu não gosto de sentir dor, eu cuido do meu corpo. Esses dias eu tenho andado com a minha pressão disparada. Sabe que eu tive uma impressão que ontem ia ter um infarto, ontem. Eu pensei isso, por quê? Eu estava sentindo dor de cabeça e dor no peito, uma ansiedade terrível. Quando
Eu fui medir, a pressão estava lá em cima, nunca foi isso. E eu tinha tomado os remédios, que eu sou hipertenso de natureza, meu pai também era, herança do meu pai. Mas a pressão tinha disparado. E eu estava sentindo que a qualquer momento eu ia ficar meio torto de um lado, ia disparar a dor do infarto. Ontem eu estava pensando que isso ia acontecer. E aí peguei camomila, tomei camomila e tentei relaxar, orei. Irmãos, o oposto disso é super amor a si mesmo. Nós às vezes amamos a nós demais e não amamos o outro. Nós precisamos ter um equilíbrio. Olha só o que diz Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos essa dificuldade. Eu posso dizer que tem pessoas que a gente não consegue. Parece que o nosso santo, como diz aí os católicos, não vai com o santo dele. Ele nunca me fez nada, mas eu tenho dificuldade com ele. Eu olho para a cara dele, não gosto dele. Ou será que eu sou o único que pensa assim? Nem? Será não tem gente que a gente olha assim? Esse camarada é petulante demais. Tem gente que a gente olha e acha que ele é o dono da cocada. Mas ele nunca me fez mal nenhum, mas eu não consigo gostar desse sujeito. E a Bíblia me chama a atenção, que eu não posso fazer assim. Então a apostasia de Satanás, ela constituiu na preferência de si mesmo, da sua ambição egoística. Ele prefere assim e detona todos os outros, despreza a Deus e a vontade de Deus. Então o pecado de Adão e Eva no jardim surgiu por uma preferência de si mesmo. No momento em que Eva deu ouvidos à serpente, a sua cabeça virou uma cabeça de hidra. Ela perdeu a referência de Deus. O importante agora era o seu prazer pessoal. Era essa a vontade de Eva. A obediência a Deus e sua vontade ficou sem efeito. Perdeu o referencial. Eva come do fruto proibido, por quê? Ela pensou isso, daria sabedoria almejada, eu vou comer. Era uma autogratificação. E ela comeu porque ela começou a ter, irmãos, um espírito hedonista. Fala hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é o prazer pelo prazer, sem levar em consideração o preço desse prazer. Não importa o preço, eu quero o prazer. E quando você busca o prazer pelo prazer, isso é hedonismo. O hedonismo é o egoísmo. Irmãos, ao cubo e ao quadrado. A serpente disse que o homem teria o conhecimento do bem e do mal. Eu vejo, por exemplo, a morte de Abel por Caim foi incitada pelo ciúme. Caim ficou enciumado de Abel, e o ciúme é a maior forma de egoísmo que pode existir. Todo homem está disposto por natureza e para toda forma de pecado. Isso é peçonha mortal. Queridos, ouça essa mensagem. Você que está aí pela internet, ouça isso que eu quero lhe falar. Vigia o teu pensamento. Vigia o teu coração. E olha, se aquilo que você está à vontade de fazer, se não é uma grande transgressão. Será que vale a pena? Hein? Será que vale a pena usar cocaína? Será que vale a pena fumar maconha? Será que vale a pena se dar bem aí financeiramente numa situação errada? Olha, eu quero partir para o encerramento dizendo o seguinte: ninguém está livre e incólume do pecado. Ninguém está livre ou incólume do pecado. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da graça de Deus. Eu conheço a história de um pastor que, quando ele atingiu o pastorado,
ele já tinha uma certa idade. E sabe qual era o trabalho que ele fazia antes de ser pastor? Ele era mascate, ele vendia tecidos no morro, nas ruas, e tinha um caderninho, a pessoa comprava e pagava 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, ali, e ele andava com aquele fardo nas costas, subindo o morro, e ele um dia ascendeu o pastorado. A igreja cresceu, tinha mais de 80 congregações. Sabe qual o carro que ele andava? Uma Pajero da Mitsubishi. E a igreja, todo ano, no aniversário dele, dava a chave de uma Pajero zerada para ele. Tinha lá na igreja uma irmã que fazia limpeza da igreja, limpeza do gabinete. E um dia ele chega mais cedo, a irmã estava limpando o gabinete. Ela tinha a chave, claro. E ele ficou parado, assim, esperando, e a porta estava entreaberta. Ele viu que a irmã estava lá. De repente, a irmã, não sei se estava com um vestido muito curto, ela virou-se assim para limpar o chão. Aí começou a aparecer a China, Japão, e por aí tudo. Ele olhou e aquilo tocou o coração dele, não aguentou, ele entrou e agarrou a irmã. Deu uns amassos na irmã, a irmã recebeu os amassos, glória! Eu estou falando glória, mas não é para vocês darem glória não, porque isso não é para dar glória. Passou uns 2 meses, ela começou a ter uma diarreia espiritual. Tem que falar, isso não pode ficar assim, tem que falar. Aí um dia está lá mais ou menos uns 600, 700 obreiros numa reunião, porque 80 congregações. Hein? Nós somos uma igreja menor, hoje aqui tinha uma quantidade enorme de obreiros e obreiras. Ele estava numa reunião, ela chegou, é hoje que eu vou falar. Chegou lá, bateu na porta. Aí o vice-presidente foi lá, abriu a porta, pois não, irmã? Aqui é uma reunião de obreiros, você não pode... Não, eu quero falar uma coisa que é uma revelação da parte de Deus, eu preciso falar. Então, um momentinho que eu vou perguntar ao pastor se você pode entrar. Ela foi lá, o vice-presidente, pastor, tem uma irmã aí que disse que está com uma revelação da parte de Deus e quer falar. Ele nem lembrava mais do fato, ele falou, manda entrar. Ela entrou, pegou o microfone e disse, olha, eu tive um caso amoroso com um pastor. E aí o vice-presidente perguntou, pastor, isso é verdade? Ele abaixou a cabeça e não disse nem que sim, nem que não. Apenas ele confirmou com um calado, ele deu o calado como resposta. Sabe o que esse homem está fazendo depois disso? Perdeu tudo. Pajero, perdeu o nome, perdeu família, perdeu tudo. Ele está mais de 80 anos subindo o morro e vendendo tecidos, morro acima, morro abaixo. Queridos, eu não sou contra que ela tenha falado, mas veja onde que começou essa hidra. Essa cabeça com hidra começou nos 2 lados. O que vocês acham? Começou nos 2 lados. Primeiro, se ela é uma mulher de respeito, quando o pastor viesse para cá, ei papai, que isso pastor? O sangue de Jesus tem poder? Que isso? Você virou o quê? Está pensando que eu sou o quê? O que você está pensando que eu sou, pastor? E ele, quando deu essa vontade, ele repreendia essa vontade, porque não adianta. Havia 2 com cabeças venenosas. Não há nenhum homem sem pecado. Olha, eu quero asseverar isso. Fale comigo, não há nenhum homem sem pecado. Olha, uma vez uma mulher estava correndo de um adultério, que ela foi pega em flagrante, Jesus escreveu na areia, eu não sei o que é, e depois Jesus disse, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Todos foram embora, Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? E aí a mulher diz, Senhor, foram embora, então vá, nem eu te acuso.
A Bíblia diz que Deus, olhando da glória para a terra, não viu um justo sequer. Olha, eu digo, eu sou um pecador, eu, Isaías Gomes, eu sou um pecador arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, pelos pecados passados, mas os pecados presentes e futuros, não estou livre. E se você acha que está livre, você é um grande mentiroso, um grande filho do diabo, porque mentiroso é filho do diabo. Não há nem um homem sem pecado. Nós somos pecadores perdoados dos pecados passados. E a Bíblia diz que quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Os homens são, por natureza, incapazes de se comprometer em atos sãos, extremamente conforme com a lei de Deus. Nós somos incapazes de ter uma aliança fechada e dizer assim: eu sou incólume. Não existe. Sabe quando é que você é verdadeiro? Vira essa câmera para cá. Ei, vira essa câmera para cá que eu quero sentar aqui nessa mesa aí. Ei, cinegrafista! Ei, vai. Se não estiver me vendo, deixa para lá. Nós estamos abandonados aí. Vira essa câmera para cá. Presta atenção. Eu já até esqueci o que eu ia fazer aqui. Eu ia fazer alguma coisa aqui, mas eu já esqueci. Agora deixa para lá. Os homens são tão corruptos como o veneno das piores serpentes. Ainda pode piorar esse estado. 2 Timóteo 3,13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A justiça do homem, a Bíblia chama de trapo de imundície. Pede às crianças para se perfilar aqui, que eu já estou encerrando aqui. As crianças para se perfilar aqui do lado. Já estão aí. Isaías 64:6 vai dizer: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebentam. Eu quero encerrar com um pensamento esta noite. Nesta noite nós chamamos a atenção a todos que possuem língua. Língua. Dá uma olhada aí quando você chegar em casa, ela não está partida no meio, hein? E veja se não tem um chocalhozinho assim. Não tenha uma serpente na cabeça, porque você não nasceu para ser hidra. Você e eu nascemos para ser filhos de Deus. Nascemos para ter comunhão com Deus. Nascemos para ser imagem e semelhança, por isso temos que andar alinhado com Ele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus possa gerar fruto em nossa vida, que nós não possamos ter nenhum trato com Satanás. Amém ou não, irmãos? Não ter trato nenhum com Satanás. Deixa eu pegar aqui e virar essa mesa para cá. Nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Pode subir as crianças, pode mandar as crianças subirem aqui. Vamos, a partir de hoje, fazer com Deus uma aliança, um alinhamento com o nosso coração, o coração de Deus. Um alinhamento com Ele. Não deixar nada ficar dentro, interiorizado aí, nada. Carol, vou precisar de você logo depois aqui das crianças, ok? Logo depois, eu vou precisar de você. Quem sabe você que está em casa, pode orar junto comigo agora. Enquanto as crianças vão subindo aqui agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós somos falhos e fracos.
somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, lá na cruz, Tu deste a Tua vida em perdão dos nossos pecados. Mas não há um justo sequer. Nós somos falhos e fracos. E Te pedimos, Senhor, que Tu nos fortaleça, nos sustente com a Tua mão de poder. Que possamos, Senhor, não perder esta relação contigo. Não perder o alinhamento do meu coração com o Teu coração. Que nós possamos, Senhor, depender de Ti e sermos dependentes. Não queremos, Senhor, ter uma vida de quebra-braço com o Teu Espírito. Ajuda-nos por misericórdia. Nós Te pedimos isto, agradecidos, oramos. Em um nome precioso, em um nome santo, em um nome de Jesus. Fale comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.